Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Hoje mais cedo um pouquinho, né? Pontualmente, 8h15. 8 horas e 15 minutos da manhã, daqui de Curitiba, nós falamos para o Brasil inteiro no nosso Evangelizar Informa, o programa de notícias, informação, prestação de serviço do jeitinho que você aí de casa gosta. Você participa, você sugere, você manda sua opinião, você faz esse programa com a sua cara também, tá combinado? Porque afinal de contas, esse programa tem que ter a cara do associado que fala desde lá do Alagoas, fala desde lá do Rio de Janeiro, fala tudo quanto é lugar. Afinal de contas, estamos no Brasil inteiro, ali ó, no sinal parabólica. E sem falar que também chegamos mais de 1.300 cidades com sinal HD, estamos no aplicativo, estamos no Facebook e a gente vai interagindo lá. Chega? Tá bom para cumprimentar, né? Deixa eu só lembrar que hoje é dia do servidor público, municipal, federal e estadual. 28 de outubro é o dia deles. Eu tenho certeza que tem muito servidor nos assistindo e nos acompanhando. Então, um bom dia, um feliz dia do servidor público nesse dia 28 de outubro. Vamos às manchetes, saber o que vai ser destaque no programa de hoje? Então, Ricardo, muda de câmera, fala com o Paulão e anuncia. Taca-lhe pau nas manchetes. Banco Central anuncia correção nos juros e taxa Selic vai a 7,75%. Número de mortes por Covid se estabiliza no Brasil. Estudo mostra como está a recuperação de parte dos sequelados. A perda da capacidade de sentir cheiros e também a dificuldade para identificar o gosto dos alimentos. Fabricantes brasileiros contra a pirataria acionam a Receita Federal. No galpão do Mercado Livre foram apreendidos 10 mil produtos sem autorização para comércio no Brasil ou sem certificação da Anatel para serem vendidos. Os estragos de 48 horas de chuva sem parar na Itália. Ao chegar à costa, o sistema deu origem a um furacão mediterrâneo que atingiu em cheio parte do sul da Itália. A entrega de alimentos em Fortaleza. Essas cestas serão encaminhadas para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. A live da família continua rendendo. O Evangelizar Informa desta quinta-feira está no ar. Então vamos começando aqui falando da previsão do tempo, gente, porque vocês viram ontem no Rio de Janeiro o que aconteceu? O furacão que passou lá, o estrago que fez? Oh, brincadeirinha saudável aí, tá ok? Hoje, gente, Copa do Brasil, o Atlético aqui do Paraná meteu uma bucha, enfiou 1, 2, 3 no favorito Flamengo. E, gente do céu, vocês não têm ideia, mas aqui em Curitiba tá difícil aguentar atleticano. Desde ontem que minha cabeça tá um sino, que a impressão que dá é que eu tô dormindo, que eu moro dentro da Arena da Baixada. Eu nunca vi tanto atleticano na minha vida soltando rojão. E foi até 1h da madrugada, rapaz. Tá louco? Vamos com notícia? Notícia não. Vamos falar da previsão do tempo, porque eu não aguento mais atleticano. Taca-lhe pau na previsão. A quinta-feira vai ser marcada por chuva em várias áreas do país. Há condições para chuva volumosa e frequente no leste do estado de São Paulo, também sobre o leste do Paraná e áreas do norte do país, onde não se descarta o risco de temporais, principalmente no estado do Amazonas, do Acre e norte de Rondônia. A chuva pode vir também de forma moderada sobre áreas do leste baiano ao longo desta quinta-feira. O tempo segue firme no interior do Nordeste, sobre o estado do Tocantins, Distrito Federal e Norte Mineiro. Nas demais áreas do país, as pancadas de chuva se concentram entre a tarde e a noite e podem vir pontualmente forte, com risco de raios e trovoadas. O tempo continua firme no estado do Rio Grande do Sul, com umidade abaixo dos 30% em áreas do oeste gaúcho nesta quinta-feira. A máxima chega aos 32 graus em Porto Alegre, faz 25 graus no Rio de Janeiro e calorão de 33 graus em Cuiabá. Aqui em Curitiba, a gente tá vendo agora um tempinho nublado, tô vendo de longe, mas vamos lá pra rua, gente. De repente, quem sabe a gente tem uma outra imagem, porque Curitiba é expandida, é grande. Então, imagens ao vivo agora aqui essa aqui, gente, é uma praça que fica no bairro Rebouças, aqui em Curitiba, que é uma praça, é um bairro bem central. Essa aqui também é conhecida, é a Praça Afonso Botelho, mas também é conhecida como a Praça do Atlético. Vocês estão vendo aqui, ó, a imagem vai abrir mais um pouquinho, e a gente vai ver aqui desse lado
ladinho aqui no fundo, nós vamos ver a Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Afinal de contas, o Atlético ontem ganhou do Flamengo 3-0 e vai fazer a final da Copa do Brasil com o time do Atlético Mineiro. Tá aí, gente, essa é a Arena da Baixada. Bonito, uma barbaridade. Um dos jogos da final vai ser aí. Final dos Atléticos. O Atlético Mineiro que despachou ontem o Fortaleza e o Atlético Paranaense que despachou o Flamengo. Bora então falar a notícia? Vamos, gente, porque a gente estava falando de previsão do tempo, né? E vocês viram o que está acontecendo lá na Itália? A chuvarada que está por lá? Então nós vamos para lá trazer essas informações, afinal de contas a TV Evangelizar tem um correspondente por lá. E o Jucinei traz tudo para a gente, tá molhado, uma barbaridade. Jucinei, vem com a gente. As fortes chuvas que castigam o sul da Itália já provocaram inundações em várias províncias. Catânia, na região da Sicília, foi uma das mais devastadas. Devido à tempestade, rios transbordaram e invadiram a cidade. Imagens feitas por moradores locais mostram ruas inteiras engolidas pelas águas. Carros foram carregados pela correnteza. No centro histórico, muitos estabelecimentos foram inundados. A situação foi agravada por um apagão que deixou dezenas de localidades sem energia elétrica. Até o momento, autoridades confirmaram 2 mortes. Um homem de 53 anos que teve o corpo resgatado debaixo de um veículo e outro de 67, encontrado num pomar. A mulher dele continua desaparecida. As buscas seguem apesar do mau tempo. Em seu perfil numa rede social, Salvo Poliese, prefeito da província de Catânia, lamentou o que chamou de um fenômeno sem precedentes e pediu que a população se mantenha em casa, exceto em casos de emergência. Espero que haja uma melhora das condições previstas para os próximos dias, mas devemos estar absolutamente atentos às orientações da Proteção Civil Regional, disse o prefeito. Por isso, fecharemos escolas nesta quinta e sexta-feira, assim como as atividades comerciais não essenciais e repartições públicas que prestam serviços não essenciais aos nossos cidadãos. A tempestade que atingiu a região foi causada por um centro de baixa pressão. Ao chegar à costa, o sistema deu origem a um furacão mediterrâneo que atingiu em cheio parte do sul da Itália. Além da Sicília, as fortes chuvas também geraram estragos na Calábria. Ambas as regiões seguem em alerta meteorológico devido às condições do tempo. Além da recuperação dos estragos, a preocupação das autoridades no momento é com a previsão do tempo para os próximos dias. A meteorologia indica que um outro ciclone estaria prestes a atingir a Sicília, com a possibilidade de novos fenômenos extremos. De volta ao Brasil, vamos falar de economia. Afinal de contas, ontem o Banco Central anunciou um novo reajuste na taxa Selic. E aí você de casa vai me perguntar, tá, Ricardo, o que a taxa Selic aumentou para quanto? Chama a Vanessa, que sabe tudo. Vanessa, bom dia, mas que notícia, hein, Vanessa? Infelizmente, né, Vilches? Começando com uma notícia não muito agradável para todos nós. Bom dia para você que está em casa e acompanha o Evangelizar em Forma em todo o Brasil. Em meio ao aumento dos preços de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central apertou ainda mais os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, de 6,25% para 7,75% ao ano. A decisão surpreendeu os analistas financeiros que esperavam reajuste para 7,5% ao ano. A taxa dessa vez foi a maior desde dezembro de 2002. O comitê sinalizou também que deve fazer um novo aumento de 1,5% ponto percentual na Selic na próxima reunião em dezembro. Com essa decisão, o Brasil voltou a liderar um ranking nada lisonjeiro, hein? É agora o país com a maior taxa mundial de juros reais. Antes, o Brasil estava na segunda posição da lista, mas passou a Rússia e assumiu a liderança. Com a nova Selic, os juros reais, ou seja, descontada a inflação, atingiram 5,96% ao ano. Segundo especialistas, a elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação. Isso porque os juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Por outro lado, taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. Ainda falando de economia, segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 13,2% no trimestre encerrado em agosto. No trimestre anterior, até maio, a taxa estava em 14,6%.
Com o novo resultado, o número de desempregados foi estimado em 13.700.000. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Pelas estatísticas oficiais, um trabalhador é considerado desocupado quando não está atuando e segue em busca de novas oportunidades, com ou sem carteira assinada ou CNPJ. A chegada da pandemia em 2020 atingiu em cheio o mercado de trabalho. Com as restrições e a paralisação de empresas, houve redução de vagas em diferentes setores e mais brasileiros foram forçados a procurar emprego. Na visão de analistas, a melhora consistente do quadro depende em grande parte do desempenho do setor de serviços. Esse segmento, principal empregador do país, sofreu com as restrições na crise porque reúne atividades dependentes da circulação de clientes. Bares, restaurantes, hotéis e eventos são exemplos de serviços prejudicados pelo coronavírus. As atividades agora têm expectativa mais positiva devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Apesar da queda do desemprego, a informalidade cresceu e o rendimento real dos brasileiros sofreu as maiores baixas da série histórica. Ou seja, a Vilches deu uma recuada esse número aí em relação aos desempregados, mas os salários continuam baixos e a informalidade só aumenta. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta trazendo mais notícia, tá bom? Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, gente, a taxa Selic, que a gente fala que subiu para 7,75, tem gente que fala, mas Ricardo, eu no cartão de crédito eu estou pagando quase 400% no ano, não é? Então, aí essa taxa Selic é base, ela é base, mas as bandeiras de cartão de crédito, por exemplo, elas cobram muito mais do que isso. Ela serve só como uma referência. Aí eu lembro, você tem um papagainho lá no cartão de crédito? Bom, a partir do próximo mês, que com certeza a bandeira do seu cartão vai seguir esse reajuste, vai ter direito a cobrar mais juros em cima desse teu empréstimo. Por isso que a gente fala que é preocupante quando aumenta a taxa Selic, porque impacta tudo. Em contrato de casa própria também tem muito disso, aquele reajuste na parcela atrelado ali à taxa Selic. Então, por isso que impacta no bolso de todo mundo. Agora nós vamos falar do seguinte, gente, nós vamos falar de uma pesquisa que foi feita com aquelas pessoas que lá no ano passado se contaminaram e tiveram sintomas leves da Covid. Principalmente aqueles sintomas que a gente sempre falava lá no ano passado, que eram os mais básicos, lembra? Gente, eu não estou sentindo o gosto da comida, ó, não estou sentindo o cheiro das coisas. Era sintoma de Covid. Uma pesquisa foi feita para saber o seguinte, será que esse pessoal está se recuperando? A Andressa está com a gente e tem essas informações. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Já no início da pandemia de Covid no ano passado, as autoridades de saúde alertavam para os sintomas da doença. A perda da capacidade de sentir cheiros e também a dificuldade para identificar o gosto dos alimentos. Com o tempo, a perda do olfato e do paladar se tornaram sintomas comuns entre os primeiros contaminados. Ainda no ano passado, pesquisadores norte-americanos começaram a acompanhar a recuperação desses pacientes. Os resultados foram divulgados agora e mostram que a maioria, 80% deles, se recuperou num período de até 6 meses. Mas a preocupação é com os demais 20% que não se recuperaram. Afinal, a doença atingiu milhões de pessoas do mundo todo. A pesquisa mostrou outro efeito perverso da falta do paladar e de olfato. 87% dos entrevistados perderam o prazer de se alimentar. Com isso, metade dos pesquisados perde apetite e também teve a diminuição do peso involuntário e nem sempre saudável. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Eu tenho um amigo que contraiu Covid, graças a Deus não foi internado nem nada, mas ele acaba até hoje, 6 meses depois, ele continua tomando remédio para controlar a pressão. Há uma expectativa, de acordo com os médicos dele, de que com o tempo isso diminui e ele não tem mais essa necessidade de controle de pressão. Mas essa é uma das consequências também, uma das sequelas da Covid. Por falar nisso, gente, graças a Deus o número de mortes está se estabilizando no Brasil. Acompanhe. O Brasil mantém um número considerado baixo de mortes provocadas pela Covid. Levantamento das secretarias estaduais de saúde mostra que o número se mantém abaixo de 400. É alto sim, gente, mas no auge da pandemia, essa triste estatística passava de 1.000 por dia.
Esse comportamento dos números tem se mantido estável nos últimos 15 dias, mas cada região tem um comportamento diferente. 9 estados tiveram registro de queda de mortes, enquanto outros 9 tiveram alta. No sul, foi onde mais pessoas morreram nesse intervalo, uma alta de 59%. No Nordeste e também no Sudeste, há uma manutenção da estatística. Até ontem, 606 mil brasileiros morreram por Covid desde o início da pandemia. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial rapidinho, porque na volta nós temos muita notícia para dar para vocês. Só que antes, o amanhecer aqui em Curitiba, gente, com tempo nublado, daquele jeitinho que fica aqui em Curitiba. Imagens mais uma vez ao vivo do Ivan, que está com a gente. Tem um pouquinho do céu azul aparecendo, mas as nuvens estão brigando. Temperatura agora na marca dos 17 graus. De novo a Praça do Atlético aí. Gente, foi só final, tem Atlético Mineiro na final ainda, hein? Não ganharam nada ainda não. A gente já volta. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 33 minutos para mostrar para vocês, gente, essa bela imagem de Veneza, na Itália. Tá lá, ó, ao vivo, 4 horinhas a mais? É isso, pessoal? Isso, 4 horinhas a mais. Então agora são 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia e meia, meio-dia e 33 lá em Veneza. E que bonita essa imagem, né? Lembra a última notícia que nós demos por lá? Dando conta de que o mar Adriático aqui, que margeia a cidade, ele estava mais tranquilo agora em função das poucas embarcações e que até golfinhos estavam aparecendo aqui para a felicidade dos turistas? Pois é, gente, bonita a imagem. Ai, que delícia viajar, que delícia. Mas vamos estar por aqui mesmo. Deixa eu dar... Oi, Ricardo, dá oi para a turma que está todo mundo aqui querendo falar com você e eu não dei atenção para ninguém ainda. Isso não pode acontecer, Ricardo. O Adilson está dando um bom dia para a gente, está falando de São Pedro do Ivaí aqui no Paranazão. Abração, Adilson. A Cidinha também está com a gente, ela falou socorro aos nossos irmãos italianos. É isso aí, Cidinha, valeu, obrigado pela participação. A Bebel com a gente, a Alcineia, a Gersina está com a gente também, a Fátima Batista de Fortaleza. A Jô Silva está falando de São Paulo, está falando que está chovendo por lá. É mesmo? Beijão, Jô, valeu, obrigado pela participação. E ela fala, olha, eu tive Covid e fiquei 6 meses para ter que voltar ao paladar e olfato. Imagina, 6 meses. E traz aquela consequência, você perde o prazer por comer, acaba emagrecendo. Terrível, terrível. Maria Helena está com a gente falando de Aracaju. Beijão, dona Maria Helena. Gostou da gravata? Isso aqui é vermelho atlético hoje. Mentira, vermelho tricolor sempre. Aqui a Denise está com a gente também dando um bom dia. A Maria Helena fala que praça linda essa de Curitiba, né? Legal essas imagens ao vivo aqui para mostrar a cidade, bem bacana. Fátima Batista também falando o seguinte, a minha irmã tem 73 anos e não vacinou, não disse que vai se vacinar e vai para a Espanha. Fátima, não é por nada não, mas quem não se vacinou não viaja. Os países da Europa adotaram aquela cartilha que nem nós mostramos ontem nos Estados Unidos. Quer viajar? Pode vir, mas tem que mostrar o comprovante de vacinação. Senão não sai do país de origem não. Todos os países estão assim, tá bom? Fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto a falar mais com vocês, porque tá a Marlúcia aqui, a Alcineia também, a Zenilda de Alterosa, Minas Gerais, a de Mirante da Serra do Rondônia, outra Alcineia com a gente aqui, meu Deus do céu, a Linda tá falando como é bom viajar, não é? Ô Linda, essas imagens até ajudam a gente a matar um pouquinho dessa saudade, né? Daqui a pouco a gente faz mais uma viagem dessa, porque agora nós vamos falar, gente, de um trabalho feito pela Receita Federal aqui do Brasil, a partir de reclamações de fabricantes de eletroeletrônicos. Vocês não imaginam onde foi encontrado o produto pirata. Onde, Patrícia? Bom dia. Olá, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Uma das maiores empresas de comércio online do Brasil foi alvo de uma operação da Receita Federal contra a pirataria. No galpão do Mercado Livre foram apreendidos 10 mil produtos sem autorização para comércio no Brasil ou sem certificação da Anatel para serem vendidos. Na lista tinha aparelhos de TV, relógios inteligentes, celulares, produtos não homologados que não têm garantia contra defeitos nem contra acidentes domésticos.
No processo de certificação de produtos da Anatel, as marcas passam por avaliações para analisar riscos de aquecimento, explosão ou emissão de radiação. A denúncia contra o Mercado Livre partiu de fabricantes e vendedores de produtos eletrônicos do Brasil que se sentem prejudicados contra a concorrência considerada desleal. A Receita e a Anatel fiscalizaram 7 armazéns da gigante do comércio eletrônico, todos na Grande São Paulo ou na região de Campinas. O Mercado Livre informou que está colaborando com os trabalhos das autoridades e que vai aprimorar o serviço de controle de produtos para venda no portal. Vilches, eu volto com você. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações, porque é aquela coisa, né? O Mercado Livre hospeda os clientes que fazem essa negociação via internet. De repente, como eles disseram, né, vão aprimorar o controle para saber se aquele vendedor que está lá no Mercado Livre está vendendo mercadoria de acordo com o que diz a nossa legislação aqui, ó. Voltando no Facebook rapidinho, a Luzinete de Presidente Epitácio, de Fortaleza a Mauriti, a Maria Simplício, a Zenilda de Minas Gerais e o Heraldo. Eu vi um furacão no Maracanã ontem chamado Nicão. Sou tricolor aqui em Recife. Um abraço, Heraldo. Obrigado pela participação. Falando em Atlético, a Patrícia está aqui toda de rubro-negro querendo falar com vocês. E hoje, como é hoje, promoção, hein? Eu quero descontão, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Vilches. Palmeiras, hein? Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Olha, hoje eu vim provar que o ActiNutri poderosíssimo funciona, realmente funciona aí para todo mundo. Seja você dona de casa, você que trabalha o dia inteiro em frente ao computador, você que é motorista de aplicativo, para idosos, para quem tem pressão alta, para quem faz uso de medicamento controlado. Enfim, não tem contraindicações, ele é para todo mundo que tem o sonho de emagrecer. Inclusive para atletas, para as pessoas que fazem exercícios regularmente, cuidam da alimentação. O ActiNutri é realmente poderoso. E em homenagem ao Dia do Fisiculturismo, que é comemorado agora, dia 30, hoje nós convidamos a Dani Fausto, que é atleta, compete na categoria esporte... Sport Model, né? Isso mesmo, Patrícia. Bom dia, Dani. Ela veio contar pra gente a experiência que ela tem também com o ActiNutri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ricardo. Um prazer estar aqui. Eu trouxe o meu troféu de segundo lugar do último campeonato e a minha medalha também, porque eu faço, sim, o uso do ActiNutri na finalização da minha preparação. E o ActiNutri entra porque chega um momento da finalização que eu tenho dificuldade de perder gordura. E o ActiNutri entra aliado com a minha dieta e com a minha atividade física para acelerar os meus resultados. Eu estou em reta final, semana que vem tem mais um campeonato e ando sempre com meu porta-cápsulas tomando ActiNutri. Olha aí que máximo. Olha que medalha linda, né? Então, boa sorte, Dani, na sua competição. E obrigada. Você aí de casa também vai atingir os seus objetivos, mesmo não sendo atleta, assim como a Dani. Hoje eu tenho uma promoção sensacional, imperdível aqui, ó. Parcelinhas menos de R$50. R$ 49,90, a melhor promoção do ano no kit Magra para sempre. Então ligue agora, 0800 000 3474. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente você também realizar o sonho de emagrecer, né, Vilches? Boa, Patrícia. Valeu, obrigado pela participação. Fisiculturista, então? Você viu só? É, não forte, dá, né? Maravilhosa, corpaço. Não dá nem pra Parabéns, Dani. Valeu, gente, obrigado pela participação. E com ActiNutri, né? Tá feia a coisa aqui, né? Nessas horas, não é? Tá feio. Depois... João, hoje é dia de falar de empreendedorismo, né? O João Tozinho tá com a gente para dar uma dica importante para sabe aquele primeiro passo para fazer aquele primeiro negocinho? Presta atenção com a gente. João Tozinho, bom dia! Bom dia, meu amigo Vilches! Vamos falar de coisa boa, vamos falar de empreendedorismo por mais uma semana aqui no nosso quadro Bora Empreender. Na semana passada a gente falou sobre a importância de formalizar a empresa. E agora tudo bem, eu quero profissionalizar o meu negócio. A quem que eu devo recorrer? Com quem que eu falo? Aonde que eu vou procurar ajuda? Então existe um grande parceiro do pequeno empreendedor brasileiro, que é o Sebrae. O Sebrae está presente em praticamente todas as cidades brasileiras, ele está disponível para o atendimento, então lá você pode ser conduzido a abrir a sua empresa, a ferramentas que estão disponíveis para poder ajudar esse pequeno empreendedor,
ou você pode ir no Portal do Empreendedor. É um site do governo federal que fica disponível, ele é online, você pode acessar a qualquer momento do dia e lá você pode fazer o seu registro do MEI, pode fazer o seu cadastro. Então, para quem não tem tanta dificuldade e consegue meio que se virar sozinho, pode recorrer também ao Portal do Empreendedor, que é do governo federal e vai te ajudar nesse processo de abertura de empresa e formalizar a emissão de nota, fazer todos esses pontos. Agora, tudo bem, abri a minha empresa, o que eu devo fazer? Primeiro ponto é, todo empreendedor já tem que ter aprendido, já tem que ter prestado atenção em uma coisa. Estudar, buscar conhecimento, buscar boas práticas que podem melhorar os nossos resultados, isso é uma atividade frequente e constante de qualquer empreendedor, independente do tamanho da empresa. Então, algo que você deve fazer o tempo inteiro é procurar quais são as referências do teu mercado, aonde as pessoas do teu mercado trocam informações, aonde elas conversam. Isso está disponível no YouTube, no Google, em canais que são extremamente acessíveis e muitas vezes eles são gratuitos. Então lá você consegue buscar muito conhecimento de como fazer um controle melhor da tua empresa, como aumentar suas vendas, como diversificar os teus produtos e, óbvio, um ponto que nunca pode parar é a conversa com o cliente. No final das contas, é ele que sempre vai estar consumindo, é ele que vai estar sempre pagando as contas. Então esse é um caminho muito bacana para você começar a profissionalizar a tua empresa. Porque afinal de contas, o objetivo não é continuar pequeno ou micro a vida inteira. O objetivo é que o teu negócio possa prosperar, que ele possa crescer. Então se você executar essas 3 atividades, que são extremamente simples, sem dúvida nenhuma, você tem muito mais chance de conseguir chegar lá. Beleza? Então na próxima semana a gente se encontra e bora empreender, gente. Bora empreender e bora participar. Eu sempre lembro, né? Você que nos acompanha, você pode mandar a sua sugestão aí pro João Tozinho, dar aquela dica, aquela orientação. Mande sua mensagem aqui nas redes sociais ou você que está nos assistindo em casa e gosta de ligar para cá, para a televisão, pode ligar, gente. Olha o telefone na tela, 41 é o nosso DDD e o telefone 3221 6060. 3221 6060. Liga lá. Alô, é da Associação Evangelizar é Preciso? É. Olha, eu quero me inscrever, né? E quero aproveitar também e pedir pro João fazer um seguinte assunto. Eu preciso que ele fale sobre isso. Pede aquela dica, tá bom? Beleza, gente, vamos fazer um Evangelizar em forma cada vez melhor, cada vez mais com a sua cara, tá combinado? Fazer o seguinte agora, mais uma viagem, antes da gente ir pro intervalo comercial. Dá só uma olhada para quem está curtindo, quem está com saudade de praia. Olha a imagem que a gente vai mostrar para vocês agora. Praia dos Ingleses em Santa Catarina, Florianópolis, gente. Você vê que o tempo não está tão aberto assim, tem muita nuvem, mas a temperatura tá boa para uma prainha, hein, doutor? Já dá para dar um tibum nessa água gostosa. 22 graus é a temperatura nesse momento. A gente já volta, hein? Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 47 minutos para mostrar para vocês o litoral de São Paulo, gente. Santos é a imagem que está no ar agora e nós estamos mostrando aqui a ponta da praia. Fazendo aqui bem nessa pontinha da imagem que nós estamos vendo, no seu canto do lado esquerdo, ali a gente tem um pedacinho ali onde tem uma balsa. E pegando a balsa ali para você atravessar de carro, de bicicleta, pegou a balsa, você vai cair lá no Guarujá. Outra praia bacana que tem lá em São Paulo. Tempo bom de passeio, de viagem. Fim de ano chegando, a gente vai começar a se animar todo para isso, né? Fazer o seguinte agora, fazer um giro de notícias e informação pelo Brasil, gente. Tá na hora do Informa na Cidade. Taca-lhe pau! A Embaixada dos Estados Unidos informou que o país voltará a emitir vistos para turistas brasileiros em novembro. Desde maio do ano passado, esse serviço estava limitado a situações de emergência apenas. Os consulados começarão a fazer esse tipo de atendimento a partir do dia 8 do mês que vem. Mas atenção, hein? É só para vacinados contra a Covid. Uma mancha de óleo surgiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ontem cedo. As imagens foram feitas por biólogos de uma organização não governamental.
governamental. A mancha já tinha uma camada fina, o que indica a dispersão da água. A origem provável foi apontada como sendo de algum navio ou embarcação ainda não identificada. As autoridades de segurança pública de São Paulo estão preocupadas com os dados pós-pandemia e a volta do funcionamento do comércio e também dos restaurantes. O número de furtos na capital cresceu 50% em comparação ao ano passado e já é o maior desde 2001. A alta do preço da gasolina pode estar por trás do crime praticado pelo motorista da imagem. Ele abasteceu o carro e fugiu do posto de Fortaleza sem pagar a conta. Na capital do Ceará, o litro da gasolina já passa dos R$ 7,00. Rapaz, imagina se a moda pega. Vai faltar posto de gasolina desse jeito. Seguinte, gente, mas falando sério agora, essas imagens foram entregues para a polícia vai identificar esse cara, vai correr atrás dele para o comerciante não ficar no prejuízo. Falar em comerciante, gente, a gente sempre fala aqui de preço de produtos, a gente está falando um pouco também de inflação no mercado, você já deve ter reparado, né? Os produtos estão aumentando de preço ou tem uma outra tática, diminuir o produto. Por exemplo, o pacote de bolacha, chocolate, que até esses tempos atrás era tudo 200 gramas, né? Lembra, Dutão? Aquela embalagem de chocolate assim, Garoto, Nestlé, tudo 200 gramas. Aí caiu para 180 gramas. E o preço era o mesmo. Aí começou a cair mais um pouquinho. Agora está 150, 130 gramas esses chocolatinhos. E o preço permanece o mesmo. Só que é o seguinte, gente, o governo determinou o seguinte, vocês estão mudando de embalagem, mantendo o preço, só que vocês têm que informar de jeito certo o consumidor aí. E te digo mais, pode tratar de comunicar o consumidor com antecedência sobre o que vocês vão fazer aí. Essa é uma reportagem que nós vamos mostrar para vocês agora. Acompanhe. Mesma embalagem, quantidade menor de produto. Tem muita gente que acaba pagando o mesmo preço ou até mais caro nessas situações e nem percebe. Muitas vezes a gente faz uma compra e não fica sabendo, você só fica sabendo quando a gente vai abrir a embalagem e verifica que houve uma mudança no tamanho ou na quantidade do produto, né? E para evitar que o consumidor se engane em relação à quantidade ou ao peso daquilo que está comprando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria com novas regras. Agora, as mudanças de quantidade para produtos alimentícios e de higiene pessoal, por exemplo, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de 6 meses e não mais 3, como determinado anteriormente. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis, em local de fácil visualização, em caixa alta, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. O consumidor precisa ter essa informação de uma maneira muito clara para que ele possa fazer a sua opção de compra e entenda as alterações daquele produto que ele está acostumado a adquirir. E mais do que isso, agora essa mudança também é aplicável ao e-commerce. Os fornecedores têm 6 meses para se adequar às novas regras. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa, ter os produtos apreendidos ou ser proibido de fabricá-los e também fica sujeito à cassação da licença do estabelecimento ou da atividade. Esses tempos atrás eu caí nessa conversa aí. A dona Onça foi no mercado pra mim e falou: Ricardo, você tá precisando de alguma coisa no mercado? Eu falei: traz amendoim. Adoro amendoinzinho pra assistir jogo. Tava lá, ela trouxe uma embalagem desse tamanho. Eu falei: ô mulher, isso aí era maior, não tinha um maior não? Eu falei: não, é que diminuiu a embalagem. Eu falei: e o duro que é, diminuir a embalagem, eu fui pego de surpresa nessa situação. Aliás, quantas e quantas vezes isso não acontece, né, gente? O preço é outra história. Só o produto que tá menor. Hein, Vanessa? Você já caiu, hein? Você já caiu nessa história também, né? Várias vezes, Vilches. Agora a gente tem que chamar a atenção de você chamando a sua esposa de Dona Onça, hein? Fica registrado aqui, né? Vanessa, você conhece a fera? Uma querida. Fica o protesto das esposas. Vamos de notícia. Vamos com notícias. O assunto agora é meio ambiente. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, divulgado essa semana, os compromissos atuais com o corte de emissões de gases de efeito estufa colocam o planeta a caminho de um aumento médio de temperatura de 2,7 graus Celsius neste século. Trata-se de outro alerta contundente antes das negociações cruciais sobre o clima. Os governos vão estar sob holofotes na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, COP26 da semana que vem, para cumprir prazo deste ano de se comprometerem com metas de corte mais ambiciosas. Essa pode ser a última chance de encaminhar o mundo a manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais,
preferencialmente em 1,5 graus. Enquanto eventos climáticos extremos, que vão de incêndios florestais a inundações, atingem países de todo o mundo, um relatório da ONU de agosto alertou que o aquecimento global provocado pelas emissões de gases de efeito estufa pode romper a marca de 1,5 graus nas próximas 2 décadas. Antes da reunião de 2 semanas, que começa em Glasgow, na Escócia, no próximo domingo, a Organização Meteorológica Mundial informou que as concentrações de gases de efeito estufa atingiram um recorde no ano passado e que o mundo está bem longe de conter o aumento das temperaturas. Eu falo agora, gente, sobre pesquisa científica que pode mudar o café de todo dia aí na sua casa. É um café de laboratório, isso mesmo. Cientistas finlandeses estão apresentando ao mundo uma nova técnica que permite que uma das bebidas mais consumidas do planeta seja fabricada de forma mais sustentável. O novo produto não é moído, na verdade é o resultado de um aglomerado de células de uma planta de café sob condições de temperatura, luz e oxigênio controlados em um bioreator. Depois de torrado, o pó é preparado exatamente da mesma forma que o café clássico. Para a equipe de Richter, do Centro de Pesquisa Técnica da Finlândia, esse método permite evitar os atuais problemas ambientais do café, cuja produção mundial está próxima a 10 milhões de toneladas o grão. A ideia é que o novo produto evite vários problemas, como a ampliação de terras para a produção do café, o que faz com que as lavouras acabem com florestas. A técnica também exigiria menos mão de obra do que o café tradicional. O café que desenvolveram tem como base os mesmos princípios da agricultura celular, cada vez mais usada para carne produzida em laboratório que não envolve matar animais. Depois de concluídos os testes e o refinamento do processo, a equipe espera encontrar um parceiro para aumentar a produção e poder comercializar seu café celular. Os pesquisadores estimam que levará pelo menos 4 anos para que o café de laboratório chegue às prateleiras dos supermercados. É isso aí, Vilches, parece aquele desenho dos Jetsons, sabe? Agora temos o café celular. Será que vai pegar? Ô, Vanessa, qual que é o jeitinho de café que você prefere? Aquele torrado na hora? Aquele de cápsula? O que você prefere? Eu prefiro aquele passado na hora, assim, sabe? Coadinho? Coado, mais forte e sem açúcar, hein? Vamos levantar esta questão. Café sem açúcar. Vocês viram que ela não sabe nem como é que fala, é porque ela não faz o café aqui na TV na casa. Tá vendo? Peguei, eu falei, porque aqui na televisão não tá lá na fila do cafezinho que faz pra gente. Eu lá, tô todo dia fazendo. A Vanessa nunca. Vamos filmar você fazendo café. Vamos filmar. Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação, gente. Gente, agora deixa eu falar com o pessoal de Fortaleza. Com você aí de Fortaleza. Vocês viram o que a TV Evangelizar, o grupo, a obra Evangelizar é Preciso aprontou por aí? Lembra da live da família que o Padre Reginaldo fez? Então, gente, ontem foi dia de entrega dos alimentos arrecadados nessa live. Mas tinha comida, mas tinha cesta básica, graças a Deus, né? E graças também à ajuda de vocês aí. E foi tudo para Fortaleza, quer ver? Acompanhe. Das 140 toneladas de alimentos arrecadadas na Live das Famílias do Padre Reginaldo Manzotti, 6 toneladas contemplarão pessoas atendidas pelo projeto Eles e Elas Precisam de Você, da Arquidiocese de Fortaleza, no Ceará. Esses 2 últimos anos de pandemia, nós estamos arrecadando cestas básicas, como também materiais de limpeza, higiene. E o projeto Evangelizar, né, do Padre Manzotti, sempre esteve nos ajudando. Nesse caso, mais um ano, está nos doando cestas básicas para a gente entregar alguns públicos-alvos que esse projeto da Arquidiocese está assistindo. As cestas básicas que já chegaram na capital cearense serão entregues pelas pastorais sociais da Arquidiocese. A responsável pela Pastoral dos Migrantes conta que até um dia antes do recebimento dos alimentos, eles não tinham mais o que doar. Eu sempre acredito que a providência de Deus, quando ela vê a necessidade, ela encaminha pessoas para estarem colaborando com a alimentação, para a qualidade de vida dessas pessoas. Daqui do Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja, em Fortaleza, essas cestas serão encaminhadas para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, 427 famílias serão contempladas com as doações. Hoje a providência de Deus nos visitou e somos muito agradecidos. Os alimentos vão saciar a fome de pessoas de Fortaleza e do interior, que vão receber a evangelização em forma de caridade. Que Deus abençoe todo o projeto do Manzotti, abençoe o Padre Manzotti e tantas pessoas de boa vontade. Então é isso, que Deus abençoe
e que a gente possa multiplicar cada vez mais a nossa solidariedade. É isso, gente, é isso. E outra coisa, a gente sempre vai repercutir esse tipo de iniciativa que acontece aqui na TV Evangelizar. Será que tem live? Eu não estou sabendo, vai ter live? Não sabemos ainda, né? Quem sabe? Estamos em outubro, final de outubro, tem novembro, tem dezembro, mas se tiver mais live do Padre Reginaldo, a gente divulga aqui para vocês para participar também, tá bom? Por falar nisso, para encerrar aqui, para não esquecer de ninguém, para ninguém falar mal de mim, a Maria Helena tá falando, Ricardo, eu prefiro o café coadinho. Eu também. Aquele de cápsula também é gostosinho, mas o coadinho, aquele que você faz assim, ó, e vai cheirando na hora, rapaz, aquilo é uma delícia. Meu Deus do céu. Margarida tá com a gente, também a Maria Goretti, ainda a Irislane e lá de Cascavel, o Edson que tá com a gente. Um abração, Edson, valeu, obrigado pelo teu recadinho. Gente, Evangelizar em Forma desta quinta-feira termina aqui. Coladinho com a gente agora tem um programa com a palavra. Voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Uma abençoada quinta-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!